Queridos irmãos e irmãs, e nessa noite, principalmente as irmãs, a paz do Senhor. Muito bom estar aqui com todos vocês. Quero louvar a Deus e agradecer a confiança do pastor Clarismundo, da irmã Vilma, saudando-os e sendo a eles agradecidos. Eu estendo a minha gratidão a todos vocês. É a minha primeira vez aqui, não apenas em Mauá, mas na região. Eu sou agraciado com 2 filhos, os 2 moram aqui no estado de São Paulo. Um mora em São José dos Campos e o outro mora em Campinas. E a esposa me impressiona o tempo todo para vir para cá. Mas eu digo a ela, vamos continuar orando e aguardando a direção de Deus para uma decisão dessa magnitude. Louvo a Deus também pela oportunidade de poder, de alguma forma, cooperar neste aniversário do Círculo de Oração. Eu me sinto muito à vontade no sentido de perceber, de entender o mover, a presença de Deus nesse lugar e aquela atmosfera que somente a oração produz. Porque a atmosfera que a oração produz é uma atmosfera espiritual diferenciada. E dessa oração eu vou precisar, durante todo o tempo da minha fala, agora à noite e também amanhã, por ocasião da nossa cooperação na Escola Bíblica de Obreiros. Eu pedi licença ao pastor Clarismundo para, de forma muito rápida, apresentar um livro que nós trouxemos para a Escola Bíblica de Obreiros, mas hoje à tarde eu pensei, eu vou apresentar à noite. Algumas irmãs provavelmente não terão acesso ao livro, ou porque o esposo não vai participar da Escola de Obreiro e não vai adquirir, ou porque ele vai participar e não vai adquirir. De repente, há irmãs que se interessam pelo estudo da Bíblia, professoras de escola dominical, líderes de forma geral, estudantes de teologia, etc., amantes da palavra de Deus, poderão se interessar. Esse livro é o meu mais recente livro. Ele foi publicado pelas edições Bernard Johnson. Edições Bernard Johnson é editora da ETAD. ETAD, que hoje à tarde o pastor Gunnar Berg, durante o dia, esteve aqui cooperando na Escola Bíblica. Ele é o coordenador, superintendente ali da ETAD, e que tem como presidente o pastor Terry Johnson, filho do saudoso Bernard Johnson. Esse livro aqui, A Sã Doutrina, uma perspectiva pentecostal clássica, é um livro que tem 20 capítulos e ele trata de 20 temas com uma particularidade. Nós tratamos os temas à luz da Bíblia e nós tratamos os temas à luz da nossa realidade assembleiana brasileira. Eu falei realidade assembleiana brasileira. Ontem me chegou às mãos ou a informação via redes sociais do tema da lição da Escola Dominical do próximo trimestre, do primeiro trimestre de 2024. Vai ser sobre a doutrina da igreja, eclesiologia. E quando eu olhei os temas de cada semana, eu percebi que 10 lições, 10 temas semanais são tratados nesse livro aqui. Então quem é aluno, professor de escola dominical, pode usá-lo como subsídio. E relacionado a esse trabalho, o capítulo 13 do livro trata sobre a oração. E aí nós tratamos sobre a oração à luz da Bíblia e tratamos sobre a oração no contexto assembleiano brasileiro, com uma menção especial à origem do trabalho dos círculos de oração e a importância para o contexto assembleiano. Capítulo 13 desse livro. É um livro de 400 páginas. Então tem material aqui que vai ajudar, entendemos e desejamos de alguma forma os irmãos e irmãs obreiros. Ele custa R$60.
é um valor que, em relação ao volume do livro, e ele está bem acessível. As irmãs que se interessarem, no final tem uns irmãos gêmeos cuidando do livro. Eu não sei com qual dos dois você vai, com qual deve ser atendido. É o Gabriel e o Lucas, né? Depois eu vou ter que identificar de alguma forma e o outro. Eles estão com os livros lá, aí tem maquininha, tem Pix, tem todos os recursos. Agora, eu não sei, se as irmãs se animarem muito, não vai sobrar para amanhã, porque só tem uns 24 livros, um pouco mais de 20. Mas está à disposição dos irmãos e das irmãs. Amém. Esse aqui eu já vou passar às mãos do pastor Clarismundo. E certamente passando das suas mãos é a mesma coisa que passar as mãos da sua esposa, da irmã Vilma, né? O Senhor continue abençoando o pastor Clarismundo, irmã Vilma e a cada um dos irmãos e das irmãs. Já foi lido nessa noite o capítulo e alguns versículos que estão no contexto do texto escolhido para tema desse 65º aniversário. Isaías capítulo 64, do versículo 1 ao versículo 4. Eu gostaria de fazer uma outra leitura no livro também do profeta Isaías, que está diretamente associada ao tema, ao texto que foi lido. E logo após essa leitura, a leitura que será feita no capítulo 33, a partir do verso 2. A partir dessa leitura, nós retomamos para o capítulo 64 e trabalharemos, pela graça de Deus, a partir desses dois textos, aquilo que o Senhor já tem colocado em nosso coração, nos dando por seu Espírito a direção. No capítulo 33 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo de número 2, nós lemos e vamos ler até o versículo 6. Diz a Bíblia: Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempo de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, à tua exaltação as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça. Verso de número 6. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Amém. A palavra-chave que tomo desses versículos lidos em Isaías 33 está no versículo de número 6. Não apenas a palavra, mas a declaração-chave está no começo, no início do versículo 6. E haverá estabilidade nos teus tempos. Essa é a frase-chave, e a palavra-chave é estabilidade.
Repita comigo: estabilidade. Eu orei e busquei muito a direção de Deus sobre o que falar nessa noite. O livro de Isaías é um livro riquíssimo em temas, é riquíssimo em assuntos. Li, reli os 4 versículos lidos nessa noite. E folheando o livro de Isaías, buscando informações, revisitando algumas passagens, me saltou aos olhos, me veio ao coração esse texto de Isaías 33, e mais ainda a questão da estabilidade. O livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, ele foi escrito num contexto de instabilidade. E instabilidade é exatamente o oposto de estabilidade. O estável é o permanente, é o contínuo. O instável é o que se altera, é o inconstante. O livro do profeta Isaías relata, e o contexto temporal em que Isaías viveu, repito, foi um contexto e um tempo marcado por instabilidades. No capítulo 1 de Isaías, no verso 1, nós temos a informação precisa do tempo em que Isaías exerceu o seu ministério. No capítulo 1, verso 1 do livro do profeta, nós lemos: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. E aqui vem a questão temporal. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Judá, reino e região onde Isaías exerceu o seu ministério. Quando consultamos no livro dos reis e das crônicas, e mais especificamente segundo Reis e segundo as Crônicas, quando consultamos aqueles capítulos e versículos que tratam do tempo e do governo desses 4 reis aqui citados, reis de Judá: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, vai ficar muito claro e vai ficar muito evidente a questão da instabilidade. Cada um desses, Ezequias é o que menos é afetado por questões de instabilidade, mas de alguma forma ele é também. Ele vive momentos instáveis, porque apesar de estáveis, de equilibrados que alguém possa ser, todos nós passamos por instabilidades na vida. Todos nós. A instabilidade é uma condição humana. Ninguém consegue ser plenamente, absolutamente estável do começo ao fim da vida. Aqui e ali, na nossa vida, por estável que seja, vivemos momento de oscilações. Então, quando
quando por mais controle, quando por mais seguros estejamos ou sejamos, aqui e ali, a gente desestabiliza. Há fatores externos e internos que promovem em nós desestabilidade e instabilidade. São duas realidades muito próximas. Agora, apesar de ser uma condição humana o fator instabilidade, a instabilidade pode se tornar uma questão crônica e doentia. É o quanto de instabilidade vivenciamos e por quanto tempo que vai sinalizar. Se o nível de instabilidade que a gente vive é aquele nível que se espera de uma pessoa normal, ou se é alguma coisa que fugiu do controle. E a instabilidade é algo que afeta todas as áreas da vida da gente. Voltando-me um pouco agora para Isaías e para esses reis, uma característica bem presente, principalmente no reinado dos 3 primeiros, de Uzias, de Jotão e de Acais, foi instabilidade espiritual. Eles eram líderes, eles eram governantes de uma nação, mas eles mesmos vivenciaram e influenciaram de forma negativa a nação, porque foram, do ponto de vista espiritual, instáveis. Eles vivenciaram também, tanto como consequência dessa instabilidade espiritual, outros níveis de instabilidade. Por exemplo, mais o Uzias especificamente, ele foi afetado por uma enfermidade causada diretamente por sua instabilidade espiritual, até como juízo divino. De maneira que instabilidade espiritual pode desencadear na vida da gente outros níveis e tipos de instabilidade. Mas aqui a mais marcante é a instabilidade espiritual. E uma coisa que aprendemos já de início com essa realidade dessa instabilidade espiritual desses reis, que gerou outros tipos de instabilidade no nível pessoal, como na área da saúde. Eles também foram promotores e cooperaram para uma estabilidade política. Uma das características desses reis, principalmente os 3 primeiros, é que a instabilidade espiritual deles desencadeou uma instabilidade nacional, uma instabilidade política. Eles se tornaram vulneráveis a ataques de reinos vizinhos. Alguns deles, nesse contexto de instabilidade espiritual, buscou fazer alianças ilícitas e reprovadas por Deus, buscando proteção em nações vizinhas para se defender de inimigos específicos naquele tempo. De forma que há não apenas uma instabilidade crônica, mas uma instabilidade generalizada que sai afetando diversas áreas da nação por causa da estabilidade do seu rei, do seu líder. Aprendemos com isso a escola de obreiro amanhã, mas tem irmãs aqui que lideram nos mais diversos níveis, que a nossa instabilidade enquanto líder pode afetar o ambiente. A nossa instabilidade enquanto líderes pode afetar o grupo onde o Senhor nos estabeleceu para liderar. Se a irmã é professora de escola dominical, a sua instabilidade pode afetar a classe.
Se é regente, pode afetar o grupo. Se dirige um círculo de oração, a sua estabilidade pode afetar todo o círculo de oração. E agora nós vamos ampliar um pouco essa questão de instabilidade. Quando nós incorremos no risco de sermos agente ou promotores de instabilidade. A instabilidade não se dá apenas no nível espiritual. A instabilidade pode ser de ordem emocional. Você conhece alguém que sofre de instabilidade emocional? Que todas as vezes que você se encontra, você tem que dar um tempo para perceber se está no dia bom ou no dia ruim. E às vezes não é se está no dia bom ou no dia ruim, é se está na hora boa ou na hora ruim, porque a estabilidade muda de hora em hora. Você conhece alguém assim? Mas não é você, porque nunca é. Nunca somos nós. A gente fica procurando, deixa eu me lembrar de alguém assim. E às vezes o alguém assim, sou eu. As nossas instabilidades desestabilizam o ambiente onde convivemos, onde vivemos. A nossa instabilidade desestabiliza o trabalho do Senhor que fazemos. As nossas instabilidades desestabilizam e instabilizam a nossa vida em família. As nossas instabilidades desestabilizam ou instabilizam o nosso casamento. Então, ambientes e relacionamentos sofrem por causa das nossas instabilidades, de toda a ordem. Às vezes, nós temos responsabilidade por essas nossas instabilidades e às vezes não. Por exemplo, se você se cuida, se preocupa com a sua saúde em todos os sentidos, mas de repente é acometido por uma enfermidade, essa enfermidade produz uma instabilidade na sua saúde, mas você não foi culpado, você não tem controle sobre isso. A gente pode se cuidar, fazer prevenções, ir regularmente ao médico, mas a prevenção não é garantia que nós não adoeceremos. Então há instabilidades na nossa vida que não são causadas por nós, que não somos responsáveis por ela, que não tem a ver com decisões que tomamos, mas que tem a ver com situações e circunstâncias das quais nós não temos controle. E é claro, nós não apenas podemos fazer pessoas sofrerem ou promover estabilidade, mas nós podemos ser também objeto ou sofrermos por causa da estabilidade alheia. Então, dentro dessa realidade, ora, podemos ser agentes instáveis e promotores de estabilidade, ou ora sofremos por causa da estabilidade de alguém. Isso é uma realidade de forma mais específica no contexto da realização da obra de Deus que fazemos, ou no contexto das nossas relações pessoais, familiares, conjugais, etc, etc, etc.
A mensagem dessa noite vai seguir uma linha para que tenhamos da parte de Deus orientações e convicções, mas para que, acima de tudo, entendamos nessa noite, porque esta é a mensagem que eu recebi do Senhor para comunicar para as irmãs aqui nessa noite, é que está chegando na nossa vida tempos de estabilidade. Vai chegar instabilidade no trabalho que você dirige, vai chegar estabilidade no teu ministério, vai chegar instabilidade na tua liderança na igreja, vai chegar instabilidade na tua família, vai chegar instabilidade no teu casamento. Vai chegar instabilidade na tua saúde física orgânica. Vai chegar estabilidade na tua saúde espiritual, psíquica, emocional. Tempo de estabilidade chegando na tua vida. Tempo de equilíbrio. Tempo de constância. Tempo de segurança. Aleluia. Há nessa noite, com certeza absoluta, entre nós, irmãos e irmãs, vivendo níveis de instabilidade na vida praticamente insuportáveis. E algumas entraram aqui nessa noite, vivendo dias onde a oração constante tem sido: Senhor, eu não suporto mais. Aleluia. Aleluia. Há algumas irmãs aqui nessa noite, irmãos, que o culto está uma bênção, e que geralmente são uma bênção, mas quando começa a chegar a hora do fim do culto e lembrar que vai voltar para casa, lembra que vai voltar para um ambiente instável e para um relacionamento instável, mas o Senhor está falando: tempos de estabilidade estão chegando na sua vida. No capítulo 64, nos 4 primeiros versículos lidos nessa noite, que culminam com o versículo tema, Isaías, aprendemos com o profeta Isaías, aprendemos com a palavra de Deus, pelo menos 3 atitudes ou coisas necessárias em tempos de instabilidade. Pelo menos 3. Aprendemos nesses versículos. Primeiro aprendizado, que está associado também ao texto que nós lemos no capítulo 33,
No capítulo 33, verso 2, só para relembrar, o texto diz: Senhor, começa assim: Senhor, tem misericórdia de nós. E no capítulo 64, o verso 1, o texto começa: ó, se fendesses os céus e descesses. O que há em comum entre essas duas passagens? As duas são o começo de uma oração. Percebem? Isaías 64 começa com uma oração, mas não é uma simples oração, é um clamor. É um grito. Intenso, há intensidade nessa oração, porque essa oração não começa apenas com se fendesses os céus e descesses, começa com se fendesses os céus e descesses. Tem intensidade aqui. Aleluia. É um clamor de alguém vivendo em contexto de instabilidade. E aí a oração continua: se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Pelo que o profeta, isso é uma oração profética, pelo que o profeta ora e intercede aqui pela intervenção de Deus na história, pela intervenção de Deus na circunstância, pela intervenção de Deus na situação. Se fendesses os céus e descesses. Porque todas as vezes que Deus desce, Ele faz. Porque todas as vezes que Deus desce, Ele muda. Porque todas as vezes que Deus desce, Ele transforma. Porque todas as vezes que Deus desce, Ele realiza. Porque todas as vezes que Deus desce, Ele socorre. Porque todas as vezes que Deus desce, Ele julga. Porque todas as vezes que Deus desce, Ele salva. Porque todas as vezes que Deus desce, Ele fere. Porque todas as vezes que Deus desce, Ele cura. Porque todas as vezes que Deus desce, Ele mata. Porque todas as vezes que Deus desce, Ele dá vida. Porque todas as vezes que Deus desce, Ele desestabiliza. E porque todas as vezes que Ele desce, Ele estabiliza. Tempos de instabilidade, Deus está descendo com estabilidade. Onde você gostaria que o Senhor descesse nessa noite para promover estabilidade? Diga: Senhor, desce na minha igreja. Senhor, desce no meu trabalho. Senhor, desce na minha escola. Senhor, desce no meu casamento. Senhor, desce na minha casa. Senhor, desce na minha família. Se descesses, se fendesses os céus e descesses. Primeira coisa que aprendemos: tempos de instabilidade são tempos próprios ou propícios para orar.
As coisas estão estáveis. Ore, 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 ore e não pare de orar. Eu fui o último a me converter lá em casa. Meu pai e minha mãe estavam afastados do Evangelho, e aí minha mãe se volta para Jesus. Eu tinha uns 10 anos. Eu tenho duas irmãs. A outra tinha 9 e a outra tinha 8. Escadinha, 8, 9, 10. Eu era o mais velho. Sou o mais velho. E aí, mãe nos levou os 3 para a igreja. Minhas irmãs nunca mais deixaram de ir. E eu escapei. Eles vão mais não. E tinha o pai para me dar cobertura. Mãe, não vou. Tá bom. Não vou dar meu testemunho. Outro dia eu dou meu testemunho. Mas o que aconteceu com essa volta de mãe para a igreja? Meu pai começou a encrencar com ela. E todo domingo, quando ela saía para ir para a igreja, era um problema. Ele dizia: quando você voltar, a porta da casa está fechada, você vai dormir na rua. E o que é que minha mãe fazia? Orava, 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 orava. Ela nunca dormiu na rua. E nunca a porta. Tem umas coisas bem específicas hoje à noite aqui. Teu marido está te ameaçando. Ora, 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 ora. E continua orando. E orando, 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 orando. Aí, para resumir a história, meu pai se voltou para Jesus. Mas eu, nada. Agora já estava bem crescidinho. Disse: agora não, agora vai o senhor, vai a mãe, minhas irmãs, mas eu estou fora. Aí, quem começou a colocar, não sei se é que usa essa expressão, os mais jovens é que coloca, não sei se... Quem começou a botar terror em casa fui eu. E meus pais, com toda a paciência, suportaram, mas não apenas suportaram. Oravam, 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 oravam. O resultado de tudo isso sou eu hoje aqui falando para vocês, dando esse testemunho, para encurtar todo o processo. Então, primeira aprendizagem, em qualquer que seja o nível de instabilidade que você esteja sofrendo por causa dela, ou fazendo sofrer, esse é um dos mais caríssimos e altíssimos níveis de consciência pessoal. É quando eu sei que a causa do problema são as minhas instabilidades, as minhas. Aí, quando eu tenho consciência disso, a oração é por mim mesmo. Aí eu peço oração: orem por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E enquanto eu peço que orem por mim, eu mesmo oro por mim, para que o Senhor fenda os céus e desça, estabilizando em mim o que precisa ser estabilizado.
Eu vou entrar. Eu estava ali sentado pensando as coisas e eu confesso que eu disse: Senhor, vou tocar nesse negócio. É a primeira vez que eu estou aqui, assim, mas já falamos que a instabilidade afeta e envolve muitas áreas da vida da gente, vida espiritual, emocional, etc. E pode ser indícios de problemas de saúde e de saúde mental. Nessa esfera de instabilidade no campo psíquico, há um fenômeno que algumas pessoas sofrem, há uma questão com a qual algumas pessoas sofrem e que gera instabilidade. Se chama a questão da bipolaridade, o transtorno de humor. O transtorno de humor, aí volto para a minha fala inicial, ele é aceitável. Quando aqui e ali, a gente, às vezes do nada, a gente não suportamos nem nós mesmos. Hoje eu não estou nem me aguentando. Já falou isso? Olha, sai de perto que hoje nem eu estou me aguentando. Olha, o que foi que houve? Não houve nada. Não precisa ter havido nada. Não precisa ter sido nada. Então é bom sair de perto. Hoje eu não estou boa. Hoje eu não estou bom. Aqui e ali. Mas quando se torna muito frequente, aí é um distúrbio. E vou falar uma outra coisa aqui, pastor Clarismundo, qualquer coisa que sair um pouco fora aqui, tem um culto de doutrina para ele consertar o que eu falo. Ou se for muito grave, conserta logo aqui. Para esse negócio não... Eu pastoreava um setor, a igreja polo desse setor, dessa área, e uma irmã ausentou-se do coral. Era um setor relativamente grande e nós que pastoreamos temos algumas dificuldades de fazer gestão de algumas situações e por vezes coisas acontecem que se não chega ao nosso conhecimento, a gente passa meses por vezes sem sentir a falta de alguém na igreja, a não ser quando é alguém próximo, muito envolvido no trabalho. Então a gente precisa, como pastores, de informação. O pastor não foi, o pastor não vai, ele não está sabendo. Então, em vez de não foi, seria muito importante ir no pastor, o senhor está sabendo da situação? Então foi um caso como esse. Eu não senti a ausência da irmã. E depois de um tempo, alguém da família me procurou e disse: pastor, nós gostaríamos de uma visita sua. E contou a situação. A irmã, de algum tempo, entrou em dificuldades de saúde mental, emocional. E as pessoas da família que foram me procurar disseram assim: olha, pastor, já foi gente da igreja A, já foi lá pastor da igreja B, pastor da igreja C, já ungiram a casa todinha. Um chegou lá, mandou jogar os comprimidos fora. E eu ficava pensando, os pastores do bairro todos foram, menos o pastor dela. Não estava nem sabendo. Mas quando nada resolveu, aí chegou ao conhecimento o fato. E eu disse: nós vamos. Eu falei para minha esposa e nós fomos no horário marcado para fazer a visita nessa irmã que estava instável emocionalmente e mentalmente. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Não se culpe por vezes por enfrentar esses tipos de instabilidade. Mas deixa eu continuar um pouco aqui. Quando eu entrei, cheguei na casa, o esposo dela me recebeu, mas eles estavam na casa dos sogros,
dos pais dela, e disse: vamos até o quarto onde ela já está lá aguardando. Eu fui com minha esposa. Quando nós chegamos na porta do quarto, ela estava saltitando, pulando em cima da cama. Mas ela não estava brincando de pula-pula. Era uma situação fora de controle. E do jeito que ela nos viu, ela continuou pulando, saudou com a paz. Aí eu perguntei: você pode descer? Eu pode vir até aqui a sala? Eu posso. Aí alguém foi lá e ajudou e trouxe a sala. E a conversa foi bem assim, não foi rápida, mas foi objetiva. A direção que Deus me deu para falar para ela foi o seguinte: ela contou um pouco da situação e falou que alguém passou por lá, mandou jogar os remédios fora. E eu disse: nós vamos fazer duas coisas aqui. Nós vamos combinar duas coisas. A senhora vai voltar a tomar os remédios que o médico passou, e nós vamos orar, e Jesus vai intervir nesse negócio. Com poucos dias ela retornou à igreja, retornou ao coral, e voltou a ter estabilidade. É onde eu vou entrar aqui, numa área que está instável, muito. Ore, mas não despreze a medicina. E a segunda coisa que eu queria dizer para você era o seguinte: pastor, eu estou me medicando, mas não tem lá essas melhoras. Tempos de estabilidade. O que a medicina não pode fazer, Deus faz. Deus estabiliza o humor, estabiliza a sanidade. Não tem nada fora do controle dele. Em tempo de instabilidade, primeira coisa a fazer: ore. Pela situação, ou, se for o caso, por pessoas. E ainda, se for o caso, por você mesmo. Peça a oração e não deixe de orar por si mesmo. Mas nós aprendemos ainda em Isaías 64 que em tempos de instabilidade é preciso, além de orar, manter a confiança e a perspectiva e a visão correta sobre quem é o Deus a quem servimos. Em tempos de instabilidade, nós não podemos perder esse foco. Nós não podemos vacilar nesse entendimento, nessa compreensão. Isaías, em sua oração, naquele contexto de instabilidade, ele fala de realizações de Deus, coisas que Deus fez no passado, e Isaías afirma e declara que são coisas que Ele pode fazer no presente. Ele começa o texto dizendo: ó, se descesses, falando de uma possibilidade concreta e real, mas no versículo 3 ele afirma: descias, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias. E aí Isaías declara que o Deus que descia, ou que desceu, é o mesmo Deus que continua descendo. O Deus que interviu é o mesmo Deus que continua intervindo. O Deus que veio virá novamente. E a oração dele é: Senhor, como já vieste e como já fizeste, vem de novo e faz de novo. Isaías fala aqui da imutabilidade de Deus. O Deus que não muda, que não se altera, onde nele não há sombra alguma de variação. Senhor, as coisas que já fizestes, fazes de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, desce de novo, desce de novo. E aí, depois de destacar e ressaltar os feitos de Deus,
o livro do profeta está cheio dos feitos de Deus. Em vários capítulos e versículos você vai ver Isaías, ou o próprio Deus, falando da sua ação criadora. O Criador dos céus e da terra. Os feitos de Deus estão por todo o livro do profeta Isaías. Mas Isaías não apenas fala do fazer de Deus. Isaías, no versículo 4, vai fazer menção do ser de Deus. Não apenas de quem Deus é, ou do que Deus faz, mas de quem Deus é. E aí o verso 4 começa: porque desde a antiguidade ou a eternidade. O termo hebraico traduzido por antiguidade aqui pode ser traduzido por antiguidade ou eternidade, olam. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Pelo menos duas coisas Isaías afirma com essa declaração. Primeiro, Senhor, Tu és único. Segundo, Tu és inigualável e Tu és incomparável. Não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Um Deus que, conforme as próprias palavras aqui de Isaías, é um Deus que pode ser percebido. Aqui fala de percepção ou percepções, de presença manifesta e sentida e percebida. Por isso a expressão desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. Deus, o nosso Deus, Ele é perceptível. Quando Ele se faz presente, se percebe. Se sente. É um Deus que pode ser ouvido. Mas olha o que Isaías continua dizendo: nem com os olhos se viu. Deus já tinha, Isaías já tinha visto Deus no capítulo 6, lembra? Como é bom falar das nossas próprias experiências, né? Nem com os olhos se viu. Claro, não na sua plenitude de glória. Um Deus além de ti. Uma perspectiva correta do que Deus faz e de quem Ele é, associada à oração. E em terceiro lugar, nós aprendemos que em contextos ou em tempos de instabilidade, além de orar, além de não perder as convicções e as percepções de quem Deus é e o que Ele faz, a terceira coisa que aprendemos em tempos de instabilidade é sobre a necessidade de esperar nele. Uma das coisas mais difíceis da vida, esperar. Mas o que Isaías nos revela
e que várias passagens dos Salmos e outras do próprio profeta Isaías, é que enquanto esperamos, agora por favor, associado exatamente ao que já vimos aqui da necessidade de orar, não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Não se trata de desistir e de deixar de orar. Não. Se trata de continuar esperando, mas ativamente. Eu não vou a outros textos, mas os salmos são ricos disso. Isaías é rico disso, que há pelo menos 3 coisas a fazer enquanto esperamos que os céus se fendam e que Deus desça. Devemos continuar orando, trabalhando para Ele, orando a Ele, trabalhando para Ele e adorando a Ele e louvando a Ele. É uma espera ativa. Enquanto espero, faço. Enquanto espero, oro. Enquanto espero, realizo. Enquanto espero, adoro. Porque enquanto oro, enquanto faço, enquanto adoro, Ele trabalha provendo estabilidade. Enquanto estamos aqui nessa noite, Ele está trabalhando para que esses tempos de estabilidade cheguem na minha e na sua vida. Um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera, mas que enquanto espera, faz. Pastor, posso fazer uma oração aqui? Eu pedi a autorização do pastor. Podemos ficar em pé por um momento? Eu sei que nessa semana hino para cantar não vai faltar, nunca falta. Então eu vou pedir, irmã Vilma, enquanto eu vou fazer um apelo aqui, eu não sei, veja qual grupo já pode preparar um hino para cantar, ou vai, porque a gente está aprendendo que a nossa espera em Deus tem que ser uma espera ativa. Oração, serviço, louvor, adoração. Instabilidade. Podemos causar, podemos sofrer, mas podemos viver situações intensas e muito difíceis. Se você não se sentir exposto ou exposta, mas deseja receber uma oração nessa noite, por estar vivendo um momento ou um tempo de instabilidade, mas além da palavra deseja uma oração específica por situações particulares e pessoais, eu quero orar por você. Eu quero convidar para você vir aqui à frente nessa noite, se assim desejar. As irmãs vão cantar a qualquer momento que quiserem aí. Tá? A gente vai fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. A gente vai orar, a gente vai continuar aqui servindo, e a gente vai adorar a Jesus enquanto nele esperamos, enquanto ele trabalha. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele
a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Estabilidade. Estabilidade, estabilidade, estabilidade. Estabilidade, estabilidade, estabilidade. Estabilidade. A sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, nós infernos explodir. Ele Estabilidade. resolve sem ter reunião. O seu braço é capaz Te louvamos, Jesus. de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito, até o infinito. Estabilidade. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, nós infernos explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derruba o chão. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, nós infernos explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o chão. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Estabilidade na obra. Estabilidade na família. Estabilidade no casamento. Estabilidade na saúde. Estabilidade, estabilidade, estabilidade espiritual. Estabilidade mental. Estabilidade financeira. Estabilidade. Estabilidade. Pai, a Ti toda honra, glória, louvor. Assim como Isaías, oramos a Ti nessa noite. Ó, se fendesses os céus e descesses. E nós não apenas transmitimos a Tua palavra, mas nós estamos aqui na Tua presença crendo e recebendo por fé Tua intervenção na vida da gente, estabilizando o que está instável.
Trabalha, 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 trabalha. Trabalha. Continue trabalhando, trabalhando, trabalhando. Trabalhando por nós. E trabalhando em nós. Trabalha, trabalha. 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 Ricario e Aracha Raça Bagabagaba. Trabalha, trabalha. Ricavai da raça brataha. Ruque Barishuri Rai. Trabalha, 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 trabalha. Trabalha para tua glória, trabalha para tua honra. Trabalha para o teu louvor. Trabalha, trabalha. Trabalha. Estabiliza, estabiliza, estabiliza.